Vamos iniciar então, e para o início da atividade dessa noite, eu convido a todos a elevar o pensamento, mentalizar Jesus em toda a sua luz, mentalizando nos momentos onde ele falava ao povo, com serenidade, com firmeza, mas muito amor, muito acolhimento, onde embalava a todos, onde levava as suas lições e aquecia todos os corações que ali estavam ao seu redor. Então vamos mentalizando Jesus, nosso irmão amado. Elevemos nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade do dia de hoje, pela oportunidade da nossa vida, pela oportunidade que as dificuldades estão trazendo a nós o aperfeiçoamento, a oportunidade do aperfeiçoamento, que possamos, por mais que estes momentos sejam difíceis, vamos agradecer ao alto por podermos estar aqui, por podermos estar passando por estas lições, por este aprendizado, que possamos ter calma, serenidade e olharmos mais adiante no porquê, buscarmos o entendimento do porquê, mas de uma forma mais ampla, mais serena, sabendo que Deus, nosso Pai, não permite que nada nos aconteça se não houver um significado, se não houver um aprendizado nesse momento, nessa atividade, nesta situação pela qual passamos ao longo da nossa vida, em especial essa que vivemos e que está transformando a humanidade para um passo adiante na sua evolução. Então, ainda juntos na nossa mentalização, agradecendo por podermos estar aqui mais uma vez juntos em pensamento, que possamos elevar mais uma vez e mentalizar a prece que Jesus nos ensinou com profundidade, pensando em cada frase, em cada palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em novas tentações, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então à nossa palestra de hoje. O tema que vamos trazer hoje está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar sobre a piedade. E o que é a piedade? A gente buscando, né, o significado dessa palavra, a gente encontra duas divisões. A primeira fala que a piedade é a devoção a Deus, é o respeito às coisas, às religiões, a religiosidade, o respeito a Deus. E uma segunda interpretação é a pena que sentimos dos males alheios, a dó, a compaixão que sentimos quando vemos as pessoas passarem por situações difíceis, e é o que o nosso coração sente. Aqui se fala também em compaixão, e a compaixão é a piedade junto com a vontade de querer ajudar, de auxiliar o outro naquele momento pelo qual ele está passando. Então, nós vamos focar nessa palestra de hoje mais na questão da piedade no sentido de nos sensibilizarmos, nos condoermos, nos permitir, né, o nosso coração se apiede, então se
tenha dó, tenha pena das situações daqueles que estão numa situação mais aflitiva que a nossa. Eu vou ler um trechinho, como eu gosto sempre de fazer, aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e daí depois a gente comenta mais um pouco. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, falando da piedade, trazendo ela para o nosso dia, para o nosso momento, quanto que nós já temos observado e podemos exercitar a piedade quando a gente está observando tanto sofrimento que já está disseminado não só na nossa sociedade aqui no Brasil, como no mundo todo, como em todo o planeta. A gente não tem um sofrimento exacerbado de muitas pessoas, mas e daquelas famílias que já estão com seus entes queridos doentes, aqueles que já desencarnaram, aqui no Brasil que o número aumenta? Como a gente pode se apiedar destas famílias e o que a gente pode fazer para ajudar? Para essas, a gente tem algo que é muito importante, que é a nossa vibração, o nosso amor. Muitas vezes no Amor e Paz, nós, ao encerrar a palestra, nós pedimos a todos que mentalizem muita luz, que a gente una essas luzes para poder doar ao plano espiritual, para que ele leve o conforto aos corações daqueles que estão necessitados. Isso é um exercício da piedade, nós abrirmos nosso coração e levarmos o nosso melhor àquele que está vivendo um momento tão difícil. A outra forma, nesse momento, que a gente pode exercitar a piedade, realmente fazê-la florescer, é pensar em todos aqueles que estão numa situação muito mais complexa que a nossa. Muitos de nós tiveram trabalho diminuído, tiveram redução de salário, redução de carga horária, alguns foram dispensados do trabalho, mas muitos têm ainda recursos, têm reservas, têm familiares, né? Então temos, na maioria de nós que estamos aqui, temos o amparo de alguma forma. E aqueles que agora perderam qualquer condição de ter o seu sustento e ainda perderam muitas vezes ou nem chegam a ser elegíveis, né? Não é nem questão de perder algo, não são nem elegíveis aos benefícios que está sendo estruturados, os benefícios que estão sendo estruturados para essas pessoas. Mas quantos que, com a perda das questões materiais, se desesperam, as famílias perdem onde estar, onde ficar. Então aí sim a gente tem que realmente exercer a piedade no sentido de entendermos, colocarmos nosso coração, nos colocarmos no lugar dessas pessoas e, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade, ela é irmã da caridade. Então, quando a gente tiver nosso coração sensibilizado nessas situações, em olhar estas pessoas nesses momentos,
que a gente possa unir a piedade com a caridade, que possamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, que seja materialmente, que seja num apoio, num atendimento, numa conversa, numa palavra amiga, no perguntar ao vizinho se ele precisa de algo. A gente às vezes acha, não, meu vizinho está bem. Às vezes ele pode estar bem fisicamente, materialmente, mas esse momento que a gente vive nos instabiliza muito. Muitos de nós começam a desequilibrar na parte emocional. Então, muito podemos fazer nesse sentido de levar a nossa melhor palavra, o nosso coração aberto, escutar. Algo que é muito importante a gente fazer nesse momento é dar oportunidade aos outros para que eles falem, para que eles tragam seus sentimentos. Então isso é um exercício da piedade, é um exercício da caridade também. Então nem sempre o material é o que a gente às vezes não consegue disponibilizar, mas a gente pode disponibilizar o nosso coração, a nossa vontade de estar junto, o nosso carinho, a nossa atenção. Isso é muito importante, né? Se hoje a gente fisicamente a gente não pode abraçar, não pode beijar, mas nós temos que ter a certeza. Não falamos tanto na vibração, no pensamento positivo. O que é isso? É energia. Então vamos transformar o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso carinho em energia e levar as pessoas que precisam e fazermos o que for possível para a gente poder compartilhar aquilo que a gente tiver de melhor. Se a gente está equilibrado, se a gente consegue entender que este momento é um breve momento na nossa vida espiritual e um breve momento nesta nossa experiência, a gente tem uma serenidade maior, a gente consegue ver ali adiante, consegue estar fora dessa situação, olhar de uma forma mais ampla. E assim, quando a gente consegue estar mais equilibrado, mais sereno, a gente consegue ajudar mais os outros, né? Então, nós não precisamos, e daí quando a gente fala do exercer a piedade, eu não gosto muito da palavra dó, porque parece que dó é uma coisa que, né, você tem dó, é uma coisa que você não pode fazer nada e você lamenta a situação do outro. Eu acho que a gente não tem que lamentar a situação do outro, a gente deve entender, buscar o entendimento, e para isso o Espiritismo nos ampara muito com toda a sua literatura, quando a gente entende que todos nós passamos pelo que estamos passando porque existe um significado maior nisso. Existe um porquê para estarmos juntos nesse momento, nesta situação. E aí, sabendo disso, que existe um motivo maior, está o motivo para nós exercitarmos a piedade, porque muitos não têm essa visão, não conseguem ter esse olhar mais adiante e perceber que vamos passar por isso mais fortalecidos, que vamos desenvolver ou fazer com que as pessoas desabrochem o olhar ao outro, né? O auxílio ao outro, cada um poder doar o melhor. Então tudo isso que está acontecendo tem um motivo maior, que é este de estarmos mais solidários, termos mais compaixão, estarmos levando ao outro o melhor que temos. Então isso é algo que todos nós podemos fazer, principalmente nós que deveríamos, né? Eu espero que todos estejam nessa toada estudando mais, buscando aperfeiçoamento, buscando a reforma íntima, a reforma moral, né? Então, quando a gente está neste exercitar, entendendo o porquê da doutrina, o que ela nos ampara nesse entendimento,
a gente pode olhar para o outro de uma forma a entender que o momento que o outro vive precisa de acolhimento, precisa de atenção, e a gente deve procurar se ver ou se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente pensa que o outro não deveria sofrer tanto naquela situação, né? Mas a gente não pode julgar, né? Hoje a gente vê muita gente querendo julgar o outro porque o outro está fazendo certo, o outro está fazendo errado. Nós não podemos chegar a esse ponto porque a gente não tem a visão de tudo que está acontecendo, do que aquela pessoa, do que aquele espírito está vivendo. A gente não sabe a história como um todo, a gente não consegue ver todos os ângulos daquele momento que aquela pessoa, que aquele espírito está passando. Então a gente não pode jamais julgar em nenhuma situação, em nenhuma posição, em nenhuma pessoa. Mas aquelas que a gente vê que sofrem, uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida, né? Não existe uma forma de a gente medir a dor. Não existe ainda um aparelho onde a gente meça a dor das pessoas. A gente pode medir a febre, a gente pode medir a pressão arterial, mas dor não se mede. Por quê? Porque a dor é algo muito próprio de cada um, né? Então, se alguém fala pra gente, e eu que já tive essa experiência na área da saúde, quando o paciente fala pra gente que dói e que dói muito, a gente tem que respeitar, entender e buscar aliviar essa dor. Muitas vezes, aquela dor que pra gente parece pequena, para quem a sente, ela é muito grande. E nós temos que respeitar, porque nós não sabemos como nós agiríamos naquele momento, naquela circunstância, naquele organismo, porque cada organismo responde de uma forma, a dor física, a dor moral, né? Então, não podemos julgar, só podemos entender que a dor de cada um é a dor de cada um e ela deve ser acolhida, né? Quando a gente está com alguma dor muito grande, o que a gente quer? A gente quer que alguém cuide da gente, que alguém olhe por nós, que alguém nos ajude a superar, mesmo quando a gente sabe que o outro não pode fazer nada para nos aliviar a dor, né? Mas saber que o outro está ao nosso lado, que está atento, que quer nos dar ajuda, que está nos amparando, isso já é um fator muito importante, né? Já nos ajuda a ter mais força, a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança que o momento vai passar. Então a gente não precisa achar muitas vezes, eu preciso me preparar para ser piedoso, eu preciso me preparar para ser caridoso, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer alguma coisa. Não, a gente não precisa fazer nada externamente. A gente precisa olhar para o nosso coração, para os nossos sentimentos e deixar aflorar a vontade de fazer ao outro aquilo, não exatamente da forma como a gente gostaria que fizesse para nós, mas que a gente pudesse fazer ao outro, entender ao outro o que ele precisa, o que ele acha de melhor para si naquele momento. Então, o ser piedoso é conseguir olhar a dor do outro e se sensibilizar por essa dor, entendendo que a dor é tamanha do outro, poder, pela vibração, pela palavra amiga, pelo abraço, quando for possível o abraço, que a gente possa aliviar essa dor de uma forma indireta, né? E é isso que a piedade faz, ela nos prepara para olhar o outro com um olhar mais sensível, mais próximo,
mais amigo, mais compassivo, né? É procurar entender a situação e auxiliar. A caridade, a piedade se resume nessa questão da gente estar disposto a abrir mão daquilo do nosso tempo, do nosso dia a dia, da nossa vida para o outro. Abrir a oportunidade de olharmos para o outro, de nos doarmos ao outro. E daí, doar o quê? Aquilo que a gente tiver de melhor. Eu volto a falar nisso. Às vezes, o que a gente tem de melhor é a parte material. Se for isso, problema algum. Ofereça aquilo que você puder fazer. Você não tem facilidade no falar, no colocar a pessoa numa situação de conforto para que ela possa abrir o coração, que ela possa falar, não tem problema. Mas você pode doar algo, estabelecer algo, organizar algo. Cada um pode trabalhar de uma forma. Se você tem a facilidade da fala ou da escuta, porque o escutar também é uma forma de caridade, é uma forma de auxiliar o outro, e se você tem esse dom de escutar, é muito importante, porque às vezes a gente fala, mas Cristina, eu escuto os outros. Não é o escutar, né? Não é o automático, não é o escutar no automático, é o escutar com verdade, com atenção, procurando entender qual é o sentimento do outro, o que aquela fala que o outro traz, o que ela significa de fato, porque às vezes as pessoas trazem algumas palavras e a gente tem que, muitas vezes, quando a gente desenvolve a escuta ativa, como a gente fala, a gente consegue perceber outras coisas além das palavras. E isso é muito importante, porque daí a gente consegue interagir de uma forma mais adequada, onde acolha mais, onde a gente possa cuidar mais do outro, né? E uma coisa que é muito, muito interessante, quando a gente está falando de tudo isso da caridade, que é o capítulo, né, o 13, o título do capítulo 13, é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então a gente está falando da caridade, do fazer o bem, e isso na essência o que é? É prepararmos o nosso coração para abrir ao outro, para fazermos efetivamente parte dessa comunidade, da vida em si, né? Nós estamos aqui, não sei se foi na outra semana que eu comentei isso, mas se o objetivo da nossa vida se o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, a nossa progressão fosse suficiente vivermos sozinhos, nós viríamos sozinhos, né? Não teria por que ter interação com as outras pessoas. Mas se o modelo da nossa vida, né, da vida humana é pela interação, é porque tem algum sentido. Se temos essa interdependência, temos a diferença de conhecimentos, de aptidões, de momentos de vida onde um precisa do outro, é porque é um sentido maior. Então precisamos desenvolver, sim, essa aptidão de viver juntos, de entender o outro. E é isso que a gente está fazendo nesses dias vamos dizer assim, nós estamos tendo aulas intensivas de convívio familiar, onde aí também tem muito que a gente precisa exercitar de caridade, de piedade. Cristina, piedade dentro de casa? Sim, porque como é que a gente percebe o outro? Às vezes a gente está bem, mas e quem está do nosso lado? Que seja o nosso filho, que seja a esposa, o marido, o pai, a mãe. Cada um de nós está reagindo de uma forma nesse momento.
E muitas vezes precisamos sim ser piedosos também dentro de casa, ter a empatia, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sofrendo, né? E aí a gente exercitar a caridade também dentro de casa. E aí muitas vezes a gente não está falando de nada material, a gente está falando só da parte espiritual, só dos sentimentos, só da nossa disposição em ajudar, não é verdade? E como eu falo também muitas vezes, é o exercício mais difícil que nós temos, é esse que a gente faz dentro de casa, é com os nossos familiares. Por isso que a gente está aqui junto, por isso que nós estamos na família que estamos. Ninguém está à toa naquele grupo, naquela unidade familiar. Tem um sentido maior aí e a gente precisa refletir. Qual é esse sentido? Por que estamos juntos? E não simplesmente querer, esse não dá para falar com esse, esse eu não suporto, né? É isso que a gente precisa estar aí desenvolvendo cada vez mais. Nós já estamos caminhando para a última parte, né, da nossa atividade aqui de hoje. Então, que nós possamos realmente olhar para aqueles que estão no momento maior de sofrimento e a gente possa levar a eles os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações para amparar a todos. Tanto aqueles que sofrem como aqueles que estão também no trabalho ativo, nós vamos nas nossas vibrações ampliar bastante as nossas vibrações no sentido de levarmos o que melhor tivermos para aqueles que estão na ativa nesse momento tão delicado. Terminando a palestra de hoje, eu quero agora convidá-los a fazer a parte que às sextas-feiras, nas sessões da sexta-feira, nós sempre fazemos, que é a cromoterapia, antes das vibrações finais, antes da prece final. Então eu convido a todos, para quem ainda não conhece, eu vou orientando o pensamento para a cromoterapia, mas cromoterapia não é uma atividade relacionada diretamente com o kardecismo, mas é uma forma, através do nosso pensamento, através das nossas vibrações, nós nos conectarmos com a equipe médica do Amor e Paz e pedindo, através da vibração, através do pensamento, das cores, focados em determinados órgãos e centros de força, a gente buscar o equilíbrio para o nosso perispírito e assim o plano espiritual também pode nos ajudar nesse equilíbrio, nessa proteção. Então eu convido a todos a respirar profundamente, elevar o pensamento mais uma vez ao alto e vamos mentalizar inicialmente um facho de luz lilás sobre o centro coronário que fica sobre a nossa cabeça, mentalizando a esse facho de luz lilás que vai atuar em todas as conexões cerebrais, fortalecendo os neurônios e todo o seu funcionamento, dando os direcionamentos para todo o nosso organismo. Passamos agora ao centro frontal, na região da fronte, entre os olhos, e aí a gente mentaliza um facho de luz azul que vai atuar na audição, na visão, no olfato, equilibrando esses organismos. Um pouco mais abaixo, no centro laríngeo, mentalizamos agora um azul suave, um azul claro, que vai atuar na parte da respiração, fortalecendo, principalmente nesta época, neste momento de isolamento, de quarentena, que nós possamos ser fortalecidos nessa região pulmonar, respiratória,
também na parte oral, na digestão inicial, que se inicia na boca, em todos os seus órgãos que estão relacionados. Passamos agora um pouquinho mais abaixo, o centro cardíaco, onde mentalizamos, na região do coração, onde vamos mentalizar um facho de luz verde, que vai atuar em todo o sistema cardiovascular. Então, no coração, nas artérias, nas veias, lembrando que um facho de luz verde que vai até as extremidades, até as artérias, as veias, todos os filamentos até os pés, as mãos, purificando, reequilibrando todo esse sistema. Passamos agora ao centro esplênico, na região do baço, onde mentalizamos um laranja intenso. É uma cor que traz muita energia, muito equilíbrio, tanto na parte física como na parte espiritual. E na parte física atua na quebra dos alimentos, na produção das enzimas e toda a parte então digestiva e correlacionada a isso. Um pouco mais abaixo, no centro de força umbilical, na região do abdômen, do umbigo, mentalizamos um facho de luz amarelo, que também traz muita energia, nos auxilia no enfrentamento das dificuldades diárias e no organismo fortalece toda a parte da quebra dos alimentos e da absorção daquilo que é necessário ao nosso organismo e a eliminação daquilo que já foi utilizado. Levamos ainda agora nosso pensamento ao centro básico, que fica ao final da coluna vertebral, mentalizando aí um vermelho escuro, um vermelho opaco, que vai atuar na produção hormonal do nosso organismo, especialmente na parte da área reprodutiva. Também fortalece a parte muscular e a parte óssea do nosso organismo. O último centro de força a ser agora mentalizado é o centro humeral, que fica na região do pulmão esquerdo, as costas, e aí vamos mentalizar 3 cores. Primeiro um rosa, que vai nos fortalecer na parte das nossas emoções, a nossa parte emotiva, equilibrando, fortalecendo, principalmente nesse momento onde nossas emoções estão mais fragilizadas, mais sensíveis. Ainda nesse mesmo centro, mentalizamos agora um azul claro que vai fortalecer nosso vínculo com a vida espiritual. Finalizando, mentalizamos um facho de luz prateada que vai nos proteger, fortalecer como uma capa, uma película de proteção, mantendo essas boas energias, essas boas vibrações e nos protegendo de pensamentos e de vibrações menos positivas. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, pedimos agora a todos que abram seus corações, que tragam os seus melhores sentimentos, as suas melhores vibrações e as levem a todos aqueles que estão agora num processo de lidar com as doenças, com esta pandemia. Então, aos familiares, aos pacientes, pela aflição, pela angústia desse enfrentamento, pelo medo do agravamento, que todos possam ser amparados, aqueles em estado mais grave, aqueles que estão se preparando para o desencarne, sejam amparados, que possamos levar nossas melhores vibrações para tantos que estão
no momento derradeiro de voltar à pátria espiritual. Pedimos também que vibremos juntos por toda a equipe espiritual que se prontificou, que também está atendendo aqueles que estão chegados da parte material. Há um trabalho intenso, tanto na parte física como na parte espiritual. Que possamos então, pelas nossas vibrações, levar nossas melhores energias para todos estes que estão vivendo nesses momentos. Aqueles que estão se despedindo da parte física e aqueles que estão trabalhando no acolhimento da chegada do plano espiritual. Quero pedir ainda a todos que estendam as suas vibrações a todos aqueles que trabalham na área da saúde, não só aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, a quem trabalha na limpeza, quem trabalha na recepção, na segurança, na alimentação, a nutricionista, o cozinheiro, o auxiliar, todos que fazem parte das equipes de saúde, que todos sejam protegidos, que todos sejam iluminados nessa tarefa tão importante nestes momentos, que possamos doar as nossas melhores vibrações. E ainda pedimos uma vibração também, um fortalecimento a todos aqueles que neste momento estão mais fragilizados na sua saúde mental, que possamos doar nossas melhores vibrações para que o medo, a angústia, a ansiedade não tomem um tamanho maior nesses nossos irmãos que estão em desequilíbrio, que possamos doar a energia, o fortalecimento àqueles que precisam nestes momentos. Agradecemos de coração a todos pela vibração. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então fazer a prece de encerramento, agradecendo por todos que puderam estar aqui juntos em pensamento, que mais uma vez possamos elevar nosso pensamento ao alto, pedir a proteção da nossa Mãe Maria, que possa amparar o coração de todos nós, fortalecendo-nos, inundando-nos de amor, de paz. Pedimos a Jesus, nosso irmão maior, que nos dê serenidade e que nos ampare nesses momentos de insegurança, de pouca fé que somos, que possamos estar fortalecidos, lembrando de Ti e das Suas palavras. E que Deus, nosso Pai, que sabe do porquê de tudo, que nos conduza da melhor forma neste processo de aprendizado coletivo pelo qual estamos passando, que possamos sair fortalecidos, que possamos sair melhores, que possamos ter nossa fé, nossa confiança fortalecidos. E convidamos a todos a acompanhar mais uma vez a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que todos possam estar em paz, que esse dia, essa sexta-feira santa, tenha nos trazido muitos momentos de reflexão e que possamos nesse fim de semana, no domingo, no dia de Páscoa,
estarmos atentos ao seu significado de renovação, de início de uma nova era, de um início de uma nova etapa na nossa vida. Que possamos estar juntos aos nossos queridos da melhor forma possível, que é através das vibrações de amor. Não se preocupem com a questão do isolamento físico. O coração, as vibrações nos levam a qualquer lugar. Isso aprendemos diariamente, seguidamente, pelos estudos. Então, que tenhamos fé, que possamos estar juntos em amor, em serenidade, em fé, junto dos nossos familiares, dos amigos, vibrando pelo bem de todos aqueles que estão passando mais próximos desses momentos de provação, de aperfeiçoamento. Uma boa noite a todos, que a gente possa estar juntos aqui na próxima sexta, se assim Ele permitir.